Questão número 1. Uma lâmpada tem as seguintes especificações técnicas: 110, 127 volts e 100 watts. Né? Então, o que são as especificações técnicas de um aparelho? São as condições em que aquele aparelho funciona. Tá? Quando o aparelho é projetado, aqui nós estamos falando de uma lâmpada, que é um dispositivo simples, né? Mas qualquer tipo de aparelho, ele vai ser projetado para funcionar, por exemplo, na tua casa. Então, os aparelhos que estão funcionando em casa, eles têm uma potência nominal e uma tensão nominal. Então, esses valores, eles são chamados de valores nominais. Valores nominais. São as condições de fabricação dele. Se você faz o aparelho funcionar fora das condições, o cara não garante que ele funcione. É isso que ele está dizendo. Então, ele está dizendo assim, olha, se o U da lâmpada for 127, o P é 100. Tá bom? Ô, gente, uma coisa que a gente pode considerar aqui... Bom, aí ele faz a pergunta, né? Calcule a intensidade de corrente elétrica. A resposta é muito simples. Mas eu gostaria de chamar a atenção de vocês de uma coisa antes disso. A nossa lâmpada, vamos considerá-la como um resistor. A lâmpada é um resistor. Ok? Nós estamos falando daquela lâmpada antiguinha. Aquela lâmpada assim, ó. Aquela incandescente. Né? Então, você concorda comigo que ele tem uma resistência? Então, quando ele dá a especificação da lâmpada, de uma maneira indireta, você também pode calcular a resistência. Então, primeiro eu vou fazer a conta da corrente, né? Então, para calcular a corrente, eu faço que P igual a U vezes I. Portanto, I igual a P sobre U. Acabou. Acabou. P sobre U. Então, vai dar 100 dividido por 127. Tá? 100 dividido por 127. Descontando esses valores horrorosos, né? Que no vestibular geralmente não cai assim. Isso aqui dá aproximadamente 0,78 ampere. Outra coisa que eu queria comentar é o seguinte, galera. Em alguns exercícios, quando a corrente é muito pequena, eles transformam em miliampere. Em miliampere. Tá? Então, 0,78 ampere é a mesma coisa que 780 10 a menos 3, não é? Ou 780 miliamperes, tá? É muito comum essa notação para eletricidade. Miliampere. Tá? Aqui eu vou acrescentar uma observação. Podemos determinar a resistência da lâmpada. A resistência. Né? Então, P igual a U ao quadrado sobre R. Ou se quiser fazer U igual a RI também, tá? Então, daqui eu tenho que a resistência é igual a U quadrado sobre P, né? Que vai dar 127 ao quadrado sobre a potência, que é 100 watts, tá? Deixa eu ver aqui quanto que dá isso. 127 ao quadrado dá 16.129. 16.129 dividido por 100. Então, a resistência da lâmpada vai dar um valorzinho bem alto, né? Isso aqui dá um valorzinho bem alto aqui, ó. A resistência da lâmpada é 161, eu vou arredondar, tá? 161,3. Tá? Beleza? Esse 29 aí, em vez de colocar 161,29, põe 161,3 ohms. Tá?
Isso o exercício não pediu, mas eu quero só deixar claro que vocês podem achar. Tá? Aí, uma outra observação. Ó. Caso a lâmpada seja um resistor ômico, sua resistência será constante. Né? Essa é a característica de um resistor ômico. Sua resistência será constante. Não estou te ouvindo. Não sei se você tentou falar comigo aqui, mas não estou te ouvindo. Aqui. Sacou? Beleza? Alguém aí botou a carinha na janela para falar alguma coisa? Se tem o microfone aberto? Acho que não. Tá, beleza. Fechou? Podemos seguir para o próximo? Podem tirar o print. É desnecessário eu pedir para vocês conferirem as contas, né? Porque vocês sabem, né? Vocês já sabem o que acontece quando eu começo a fazer muita conta. Não, fica ligeiro aí, porque não confia, meu, não confia. Eu começo a escrever qualquer merda na lousa, salve o Corinthians, o campeão dos caras, tá certo, tá tudo certo. Bota uma receita de miojo, né? Aqui. Questão número 2. A curva característica de uma lâmpada foi obtida experimentalmente e é apresentada abaixo. Então, vamos zoomar. Opa, aqui. Então, vamos dar uma bisolhada aqui no que está acontecendo. Olha, você tem um gráfico onde o eixo U, o eixo X é o U, tá? Aqui. E o eixo Y é o I. Isso não é comum, tá, gente? Aqui já tem uma questãozinha aqui que normalmente os eixos estão trocados. O cara foi maldoso aqui, mas bom, não sei. Maldoso em si. Porque geralmente a gente está acostumado a trabalhar com U na vertical, né? Tá? Bom, o que eu quero que vocês percebam no gráfico? De antemão, se você escolher um ponto qualquer, vamos escolher aqui esse ponto aqui, ó. O que esse ponto está mostrando para mim, por exemplo? Que quando a tensão é 80, a corrente é 1,1, tá? Posso pegar um outro ponto aqui, ó. Aumentou a tensão, então agora a tensão é 90, a corrente aumentou um pouquinho, foi para quase 1,2. Então, o que a gente vai perceber é que conforme você vai ligando a lâmpada numa tensão maior, ela vai passando mais corrente por ela. Só que acontece uma situação muito curiosa. Por quê? Espera só um pouquinho. Aqui. Acontece o seguinte, o que a lei de Ohm garante para a gente? Que U igual a R vezes I. Tá? Ou seja, R igual a U sobre I. Quando você coloca isso num gráfico, você tem duas opções. Se R for constante, o gráfico U por I tem que ser uma reta. Você tem que ter uma coisa mais ou menos assim, ó. Ele usa I, né, aqui em cima, e aqui ele usa U aqui embaixo, ó. Então, o que a gente espera de um resistor que tem resistência constante? Quando você faz a conta, dá sempre o mesmo valor. Então, é uma reta. Então, o que a gente conclui olhando para o gráfico? Conclusão. A lâmpada possui resistência variável. A lâmpada possui resistência variável. Ela não é um resistor ômico. Resistência variável. Tá? Beleza?
Isso é a primeira conclusão, que o ideal é que vocês percebam isso já da leitura do gráfico, né? Ah, puta, por que o gráfico não é uma reta? Porque não é um resistor de resistência constante, tá? Bom, agora vamos para as perguntas. Item A. Suponha que essa lâmpada esteja submetida a uma tensão de 130 volts. Determine graficamente o valor da corrente. Ele não quer que você faça conta. Ele quer que você olhe no gráfico. Tá, então é meio que consultar o gráfico, né? Vamos lá. Aqui, ó. 130 está aqui. Ela atinge uma corrente de 1,3. Vou considerar que ficou quase 1,3 já aqui, tá? Vou arredondar aqui para 1,3. Então, para U igual a 130 e igual a 1,3. Tá? Seria este ponto aqui no gráfico. Ó. Tá aqui. Opa. Aqui. B. Calcule a potência nessa situação. PUI, né? PUI. Você tem o U, você tem o I. Não precisa calcular o R para fazer a conta. Igual a U, 130, vezes I, 1,3. Dá 169, eu acho, gente. Porque 13 vezes 13 dá isso, né? Então dá 169 watts. Watts. Tá? Bom, item C. Discuta o que ocorre com a potência dessa lâmpada se a tensão elétrica for aumentada gradativamente a partir de 130 volts. Tá. Bom, o que acontece? O que a gente percebe no gráfico é que a partir de 130 volts, veja que interessante, aqui está o 130, né? Em 130 volts, ela atingiu a corrente de 1,3 ampere, vai, que nós estamos considerando que é a máxima. O que a gente percebe é que, por exemplo, se você ligar ela no 150 volts, a corrente que vai passar por ela aumenta quase nada. Então, assim, a corrente está aumentando cada vez menos. Então, eu posso dizer o seguinte, ó, para responder a pergunta. Primeira observação. A partir de U igual a 130, I se torna constante. Estou tentando analisar o que está acontecendo. Aí você pode até perguntar assim para mim, peraí, Dan, que tá coisa estranha? Quer dizer que se você ligar numa tomada com maior tensão, vai passar a mesma corrente? É. Por que isso acontece? Porque a resistência da lâmpada é variável. O que está acontecendo na verdade, gente? Conforme ele liga a lâmpada numa tomada de maior tensão, a lâmpada tende a passar mais corrente. Acontece que ela vai esquentando por causa disso. E quando ela esquenta, a resistência dela vai aumentando. O que deve estar acontecendo é isso. Né? Porque se ele está aumentando a tensão, mas a corrente não aumenta, é porque a resistência está aumentando junto. Ó. Pensa no U igual a RI. Aqui, ó. O I é constante. Mas se o U está aumentando, a única explicação é que o R também aumenta. Tá? Então, quer dizer, por que eu estou contando isso para vocês? Porque eu sei que potência na lâmpada é U vezes I. Isso aqui é constante. Mas isso aumenta. Você está aumentando a tensão. Então, quando ele fala assim, discuta o que ocorre com a potência dessa lâmpada se a tensão for aumentada a partir de 130. Então, ó, a partir de...
A partir de 130, I se torna constante. Ponto. Portanto, a potência depende apenas da tensão. A potência dependerá... Não, eu vou escrever de um jeito melhor. A potência será diretamente proporcional à tensão. A potência será diretamente proporcional à tensão. Se a corrente aumentasse, né, se a corrente continuasse aumentando, você ia ter que considerar o aumento de corrente também. Tá? Mas aí seria um outro problema, uma outra situação. Uma informação importante, tá? Para de repente tranquilizar mais vocês, enfim. Não é comum aparecer questões onde a resistência varie. Bem pouco comum. Tá? Geralmente resistor, quando vai trabalhar com lâmpada, geralmente é resistor ôhmico. Tá? Beleza. Podem tirar print. Ah, Oi. eu Pode falar. coloquei como resposta Hum. que a lâmpada ela vai aumentar o brilho e depois ela apaga. Tá errado? Porque de certa forma ela vai queimar, né? Assim, uma hora ela vai queimar. Isso sem dúvida. Isso sem dúvida. Assim, o que é interessante, o que precisaria ser comentado é que a potência vai aumentando, mas de uma certa forma você já comentou por causa do brilho. O que eu acrescentaria? Quer dizer, eu não li a tua resposta, mas eu acrescentaria uma frasezinha antes, tá? Que seria o seguinte: considerando que o brilho da lâmpada seja diretamente proporcional à potência, porque o que é interessante da gente perceber? Que na pergunta ele não cita a palavra brilho. Eu sei que tem a ver com brilho, você também sabe que tem a ver com brilho. Mas, por exemplo, numa questão discursiva, seria interessante usar a palavra potência no lugar do brilho, tá? Mas o teu pensamento, ele tá certo. Brilho aumentou, aumenta a potência, só que uma hora ela apaga porque a lâmpada queima. Porque o que acontece no final das contas é que a lâmpada é um filamento. Se eu esquento demais, por conta desse problema que a gente está falando agora, porque a potência vai aumentando, né? Então vai esquentando a lâmpada. O filamento quebra. Quebra o filamento, não passa mais corrente, tá? Perfeito. Tá certinho a sua observação. Vou trocar aqui a questão 3. Esse tipo de questão é muito cara de Unicamp. A Unicamp gosta muito de fazer esse tipo de questão, tanto na primeira como na segunda fase. Só que a primeira fase é múltipla escolha e na segunda, questão discursiva. As questões da primeira fase da Unicamp são questões bem de raciocínio. Geralmente o aluno não vai precisar de muita fórmula, tá? Ele fala assim na 3. Um LED é um dispositivo que transforma energia elétrica em luminosa, como certas lâmpadas. Os gráficos abaixo mostram o seu comportamento em função da energia elétrica recebida, que é a energia de entrada, que ele chama, e a energia que ele emite, saída. Gente, aqui vale um comentário, né, antes da gente fazer a observação da questão. O que diferencia uma lâmpada tradicional de uma de LED? A lâmpada mais antiga, ela era incandescente. O que isso quer dizer, gente? Que a lâmpada incandescente, a luz dela depende do calor. Quer dizer, a lâmpada, ela ilumina quando ela esquenta. Quer dizer, quanto mais eu esquento, mais eu ilumino. Ou seja, ela tem um efeito Joule absurdo. Eu posso dizer que a lâmpada é um puro efeito Joule. A luz é consequência. Na verdade, a gente aproveita a consequência do fenômeno. Por isso, ela precisava que fosse feita com o filamento de um metal que resistisse a temperaturas altas, que é o tungstênio. Por isso que dentro daquela bola da lâmpada não tem ar.
porque o metal vai esquentar tanto que a lâmpada explode, ela estoura. Tá? Então, ela é uma lâmpada, digamos assim, bem primária, né? Bem primitiva, porque é o que os caras tinham à disposição. Né? Os caras descobriram que se você esquentasse um fio, ele brilhava e podia iluminar as coisas. Então, na verdade, a lâmpada incandescente, ela joga toda a energia fora. Então, você precisa de muita energia. Né? A lâmpada de LED, não. A lâmpada de LED, ela tem um efeito Joule menor. Ela não é incandescente, ela usa um outro tipo de mecanismo. Então, a lâmpada de LED, ela tem menos perdas por aquecimento. Menor perda por aquecimento. Por isso que é muito comum você ver. Hoje em dia, eu nem sei mais se você acha lâmpada incandescente para vender, viu, gente? Talvez em essas lojas de material elétrico, mais essas lojas maiores, ou esses bazarzinhos mais em lugares mais específicos, né? Aqueles lugares que tem muita loja concentração de bazarzinho, você até encontra, mas porque ela não é uma lâmpada que vale a pena, né? E a gente vem falando já em várias aulas a questão da energia, a gente está passando por uma crise de abastecimento enorme, né? Bom, enfim. Então, vamos entender os gráficos agora. Vamos lá. Então, o que o LED faz, né? Qualquer lâmpada, na verdade, ela pega eletricidade, então ela pega energia elétrica, e transforma em luz e calor. Vamos chamar de calor mesmo. Calor. Ok? Tá. Aí o que ele fala no enunciado, né, para a gente poder ler a pergunta, ele fala assim, ó, de novo, os gráficos mostram o comportamento em função da energia elétrica recebida. Então, esse primeiro gráfico é a potência de entrada. Quanto que ela recebe de energia? E o segundo gráfico é quanto ela emite de luz. Então, a LED, ela tem uma perda também. Mas ela certamente é menor do que a da lâmpada incandescente. Tá bom? Deu para entender mais ou menos a ideia? Então, vamos ver aqui, ó. Item A. Calcule a potência elétrica fornecida quando o LED é ligado numa fonte de 1,4 volts. Então, vamos lá. Isso aqui é o gráfico de entrada, não é? Ó? Esse aqui é o gráfico de entrada. Tá? Então, essa aqui é a voltagem e essa daqui é a corrente da lâmpada. Tá? Aqui você tem... Ah, não, esse aqui é o gráfico de voltagem e função de corrente, não tem nada de potência de entrada. Tá? Aqui você tem a potência emitida. Bom, para eu calcular a potência de entrada, eu faço U vezes I. U vezes I. Então, ó, potência. Deixa eu pegar o gráfico aqui. Quando a tensão é 1,4 volt, a corrente que está passando que está entrando na lâmpada é aproximadamente, eu vou arredondar aqui, tá, gente? Me desculpem. Eu vou botar 30 miliamperes. 30 miliamperes. 30, ó, tá vendo que tem um 10 a menos 3 aqui, ó? Então, a corrente é 30 miliamperes, a tensão é 1,4. Então, potência igual a 1,4 vezes 30, 10 a menos 3. A potência vai dar 4, 8, 12, 52, 14 vezes 3, né? 52, 10 a menos 3 watts. Isso aqui é o que entra de energia nela. O que significa watt? Oi, pode falar. Não é 42? 42, obrigado. Thank you.
3. Que dá 4, 8, 12. Botei um a mais. O que isso quer dizer na prática, gente? Que a lâmpada recebe da tomada 42 10 a menos 3 joules por segundo. Isso aqui ele recebe de energia, tá? Pelo PUI. Bom, isso item A. Item B. Determine a porcentagem de energia elétrica transformada em luz. Rendimento. Rendimento. Percebe que aqui a lâmpada ela é uma espécie de receptor? Ela não é um resistor nu e cru. Isso aqui seria o equivalente a você dizer que a lâmpada tem uma resistência interna. Percebe que é uma lâmpada diferente mesmo? Ela não é uma lâmpada normal, antigona. Ela é um receptor. Então, ela aproveita melhor a energia, ela tem menos efeito Joule. Então, como é que você calcula o rendimento nesse caso? Olha, o quanto ela recebe é 100%. Potência recebida. O quanto ela precisa, o quanto que ela usa é essa daqui, ó, a potência luminosa. Tá, o que a gente observa no gráfico? Ó, a nossa lâmpada, só para lembrar, né? Ela está com uma corrente de 30 mA. Certo? Então, eu vou pegar no gráfico da direita e perceber o seguinte, ó. Quando a corrente que passa na lâmpada é 30 mA, ela emite de luz essa potência aqui, ó. Essa potência. Eu vou colocar 1.4, tá, gente? Quase 1.5, ó. Então, ó, eu vou escrever assim, ó. Para uma corrente para I igual a 30 mA, o LED emite 1,4 10 a menos 3 watts de potência. Só de luz. O resto ele joga fora. O resto o LED joga fora, na forma de calor. Olha o que vai acontecer, gente. 42 10 a menos 3 watts é o que ele recebe. Então é 100%. Não precisa de fórmula para fazer isso. É regra de 3 mesmo, tá? 1.4 10 a menos 3 vai dar um rendimento N. Então, nosso rendimento N é 1.4 10 a menos 3 por 42 10 a menos 3, corto 10 a menos 3, né? Então, é 1.4 dividido por 42 vezes 100. Vezes 100. Que dá aproximadamente 3,3%. Tá? Tudo bem? Agora, olha que interessante. Vamos refletir um pouco sobre esse valor. A LED, que é conhecida como ser uma boa lâmpada, não chega a 5% de rendimento. Imagina quanto é que era incandescente. Né? Você imagina o quanto de energia nós desperdiçamos durante tanto tempo, né? Não é para ninguém se sentir culpado por isso, né, gente? Pelo amor de Deus, é porque não tinha outra coisa. Se você pensar que antes da lâmpada a gente só queimava carvão, né? Então melhorou. Nesse aspecto melhorou, porque você passou a ter uma outra opção de fornecimento de energia, né? Tá? Beleza. Perguntas. Podemos continuar? Tirando print. Se não houve interrupções, é porque as contas estão ok. Questão número 4.
Ai, ai. Que bom, que bom. Um aparelho tem potência nominal de 1000 watts e funciona normalmente em 120 volts. Seus circuitos se danificam e o aparelho deixa de funcionar quando a corrente que circula por ele atinge 2,5 vezes maior. Determine qual é a potência máxima do aparelho. Na verdade, esse exercício tem um problema no enunciado. Na verdade, para que a gente possa conseguir fazer a questão, eu tinha que acrescentar aqui uma palavra, ó. Aqui, ó, eu vou acrescentar a palavra superior. Que aí eu consigo fazer o exercício de maneira mais confortável. Vocês vão entender por que agora, tá? Então, ó, qual que é o lance? Você tem um aparelho, aí eu vou identificar esse aparelho, gente, como uma coisa qualquer aqui. Uma coisa qualquer. Não sei se é um resistor, se é um receptor, né? Talvez seja um receptor. Mas o fato é o seguinte, esse cara aqui ele vai funcionar com 120 volts. Com certeza ele tem uma resistência. E a potência dele é 1000 watts. Tá. Seus aparelhos se danificam e ele deixa de funcionar se a corrente for superior a 2,5 vezes. Então significa, então aqui ele vai passar por ele aqui uma corrente I. Agora, se eu ligar o aparelho de uma tal maneira em que a corrente for maior que 2,5 I, ele queima. Então significa que a condição limite para o aparelho é a condição em que essa resistência R, que eu não sei quanto vale, esteja ligada numa corrente de 2,5 I. 2,5 I. E nessas condições ele vai desenvolver uma potência máxima. Tudo bem? E o que ele quer saber é justamente isso. Tá? Então, olha, se eu considerar que isso é um resistor, eu vou dizer que a potência dele, máxima, vai ser R vezes I máximo. R vezes I máximo. Tudo bem? Ao quadrado, né? Peraí, esqueci do quadrado. Perdão. Aqui é o quadrado. Certo? Então, eu tenho dois trabalhos para fazer a questão. Tem que achar o R do nosso aparelho, achar aquela corrente e multiplicar por 2,5. Essa corrente aqui, ó, ela vale 2,5 I da primeira situação. Então, essa situação aqui, ó, ela é a situação da onde a gente vai tirar todas as informações do texto. Primeiro eu vou achar o R. Então, ó, cálculo do R. Vamos lá. Potência igual a o I. Ah, não, vamos fazer primeiro o I, né? Vamos calcular o I primeiro. Mais fácil. Eu vou ter que calcular o R de qualquer jeito, né? Mas vamos calcular o I. Cálculo de I. PUI. Então, I igual a P sobre U. I igual a P. Vai dar número feio, tá, gente? 1000 dividido por 127. Dá aproximadamente 7,9. amperes. Então, a primeira coisa eu já resolvi. Agora eu vou calcular o R.
Dan, por que você tem que calcular o R? Porque a resistência não varia. Podia virar um 8, né? Esse 7.9. Vamos botar 8, né? Também concordo. Obrigado pelo conselho, tá? Valeu. Para não ficar ferrando a nossa vida. Tá? Nos vestibulares eles põem redondinho, né? É como eu tirei de livro essas questões, o cara não necessariamente se preocupa com isso, tá? Bom, enfim. Voltando. Como é que eu calculo R? URI. Você achou o I, né? Ó, quanto vale o nosso U? O nosso U vale 120. Então, ele está ligado em 120. Né? Igual a R, não sabemos, vezes 8. Vezes 8. Deixa eu fazer uma conta aqui, que eu acho que eu fiz uma conta errada. Deixa eu ver. Ah, não, tá certo. Na verdade, ó, aqui dá 8,33, tá? Vai continuar arredondando por 8. Eu que fiz a conta errada para variar. É que eu coloquei o número errado. Tá? Então, ó, arredondando para 8, a corrente que passa aqui, ó, essa nossa querida corrente, então o nosso R, ele vale 120 por 8. Que vai dar 4 vezes 30 dividido por 4 vezes 2, dá 15. Se não para variar, né, se eu não errei a conta, deu 15. Tá. Agora, eu vou para a potência máxima. Aqui, ó. A potência máxima, ela vai ser R, 15, vezes I ao quadrado. Só que o I ao quadrado, gente, é 2,5 vezes 8, porque a corrente limite, né? Ao quadrado. Vai dar uma monstruosidade aqui. Tá? 8 ao quadrado dá 64. Não, vamos lá. Vou fazer primeiro 2,5 vezes 8, dá 20. 20 ao quadrado dá 400, certo? Vezes 15. A potência vai para 6.000. 6.000. 6.000. Tá? Beleza? Então, calculei a corrente. Coloquei os 2,5 ali, naquela condição que eu tinha, e cheguei na nova potência. Você vê que a potência aumentou pra caramba, né? Aumentou pra caramba. Aí você fala assim, ué, mas Dan, por que a potência aumenta tanto? Porque você tem que parar para pensar o seguinte, gente. Para pensar que potência pode ser chamada de PUI também, não é? Não é? Pot não é igual a U vezes I? O que muita gente não percebe? Para você aumentar a corrente do jeito que ele quer, ele tem que ligar isso aqui numa DDP 2,5 vezes maior que a anterior. Senão você não consegue uma corrente maior. Então, qual é o problema? Para você conseguir a corrente I maior, você tem que aumentar o U também. Você tem que aumentar o U. Tá? Beleza? Tranquilo, gente? Por isso que a potência aumenta tanto, como a gente está vendo aí. Tá? Fechou? Podemos continuar? Podemos seguir? Seguir. Vou trocar aqui. Questão número 5. Ah, esse aqui é tranquilinho. Um resistor de 2.500 ohms é submetido a uma DDP de 120 e percorrido por uma corrente de intensidade constante. Determine a potência. É tranquilo, né? Potência de resistor. Tá? A potência do resistor é R quadrado. É U quadrado sobre R, melhor. Que aqui eu não tenho I, né? Você não precisa calcular o I.
Não tem o I, usa outra. U ao quadrado sobre R. Só isso. Tá? Potência igual 120 ao quadrado dividido por 2.500. 2.500. Cancela os dois zeros com daqui. Dá 144 por 25. 4 vezes 100, 125, 150. Dá quase 6, dá 5 ponto alguma coisinha. Confere? Deixa eu ver. Opa. Dividido por 25. 5,76. Esse não deu quebrado não, viu? Deu exato. 5,76 watts. 5,76 joules por segundo. Fechou, né? Primeira fase da UERJ tem uns assim. Primeira fase é bem tranquilinha. É quase aplicação de fórmulas mesmo, a maioria das questões. É um vestibular legal para prestar. É que assim, vocês acabam tendo que escolher os vestibulares, né? Tem a questão do deslocamento, grana, de hospedagem, passagem. Mas assim, putz, o vestibular que eu gosto muito é o vestibular no Unicamp, né? Que geralmente o pessoal acaba não prestando, até porque essa coisa de falar, puta, a faculdade é muito concorrida, e de fato é. Mas é um vestibular bem legal de fazer. Tirando o fato de que, né, um vestibular, se é que isso existe, né? Vestibular legal de fazer. Ah, mas vocês entendem o que eu estou falando, né? Um vestibular que não te prejudica muito, são questões mais simples, questões que se você sabe a definição, você já consegue resolver a coisa, né? Bom, questão 6. A questão 6 eu sempre coloco na aula de potência para dar uma relembrada nas contas de luz, né? Como a gente está passando por uma crise de abastecimento, e existe o risco de apagão, sim, no final do ano. Não sei se vocês estão por dentro do que está acontecendo, né? Mas o negócio está bem complicado, bem complicado. É que o governo não está divulgando muito, né, para não alarmar a galera, tal, a opinião pública, tal, vai cair em cima dos caras. Mas a situação está bem delicada. Então eu apostaria que algum vestibular vai voltar a cobrar conta de luz. O Enem cobrou muito tempo. Você sabia, por exemplo, que ia cair uma questão de conta de luz? Teve uma época aí. Então vamos lá. Um chuveiro, ele tem 4.500 watts de potência. Essa conta é legal porque no limite você pode fazer ela na tua casa. Que ninguém faz isso, né? Tipo, você não vai fazer porque você vai ver que dá um trabalhinho. Porque o que eu vou fazer aqui, você teria que fazer com todas as coisas que estão ligadas na sua casa. Tudo. O que você vai fazer, na verdade? Você vai calcular o quanto de energia o aparelho consome e, a partir disso, quanto que ele vai gastar de grana, né? Então, ele fala que o chuveiro tem 4.500 watts, é uma baita potência, né? Uma baita de uma potência. Né? Ele é utilizado por 4 pessoas em banhos diários de 15 minutos para cada pessoa. Determine o valor de consumo em quilowatt-hora ao final do mês. Gente, consumo em quilowatt-hora, se vocês não, para quem não lembra ou para quem não sabe, consumo em quilowatt-hora, ele está falando consumo de energia. Para alguns alunos essa expressão é um pouco estranha, porque tem alguma galera que confunde quilowatt-hora por quilowatt por hora. Não existe quilowatt por hora, não tem uma barra aqui, ó, de divisão. Então, o que é quilowatt-hora, né? Porque alguns alunos falam, bom, mas se você está falando que isso aqui é energia, devia estar em joule. Acontece que joule é uma das maneiras de você medir energia. Eu posso medir energia em caloria. E quando se trata de energia elétrica, geralmente eu uso quilowatt-hora. Então, ó, vamos lembrar o seguinte. Espera aí. Ó, potência
é energia por tempo. Isso a gente viu na aula de potência, né? Então, a energia é a potência vezes o tempo. Agora, note o seguinte. Repare numa coisa. Se eu usar a potência em watt e o tempo em segundo, a energia vem em joule. Joule vezes, watt vezes segundo. Agora, suponha que eu esteja trabalhando com um aparelho que funcione com uma potência muito grande. Então, em vez de eu representar a potência em watt, eu vou representar em quilowatt. Chuveiro, ar-condicionado, geladeira, essas coisas consomem pra caramba. Então, em vez de você usar a potência em watt, põe em quilowatt. E como as coisas ficam ligadas durante muito tempo, a geladeira fica ligada 24 horas por dia, por exemplo. O ar-condicionado fica ligado horas por dia, às vezes o dia inteiro, quando está muito quente. Então, é melhor botar o tempo em hora. Então, você tem uma outra unidade, que é o quilowatt-hora. Então, com isso eu consigo provar que quilowatt-hora é, de fato, energia. Só que você vai calcular em condições específicas, né? Então, ó, a minha potência. Então, vamos fazer a conta. A energia é igual a potência vezes tempo. Tá bom? Então, ó, potência, 4,5 quilowatt. 4,5 quilowatt. Deixa assim, quilowatt. Isso aqui está quilowatt. Vezes. Agora o tempo, ó. São 4 pessoas durante 30 dias, cada uma usando 15 de 60 avos de hora. Então, ó, número de pessoas, número de dias e o tempo em horas. 15 sobre 60. Que é um quarto de hora, né? 0,25. Então, o tempo ele vai vir assim. 4 vezes 30 vezes 0,25 da hora. Tá vendo? Ó, quilowatt e hora. Eu estou colocando a unidade na conta, que não é uma coisa que a gente faça, é muito comum, né, gente? Você colocar a unidade na conta, você faz só com os números. Mas eu acho que colocando a unidade, o aluno, vocês conseguem entender bem a história. Então, a nossa energia fica 4,5 vezes 120 vezes 1/4 dá 30. 135 kWh. Confere para minha conta. Quilowatt-hora. É um vezes, né? Quilowatt vezes hora. Tá. Certo? Isso era o item A, né? Item A. Item B. O preço do quilowatt-hora é 0,30 centavos. 30 centavos, melhor, né? 30 centavos de real. E o principal imposto é o ICMS, 25% do valor. Calcule o valor do consumo relativo ao chuveiro em reais, considerando essas as informações. Então, o chuveiro consome isso aqui, ó, por mês. Essa é a quantidade de energia que ele consome por mês. Tá? Então, ó, o dinheiro vai ser a quantidade de energia vezes o quilowatt-hora. Quanto custa o quilowatt-hora? O quilowatt-hora é 30 centavos. Só que eu vou incidir aqui 25%, que é o ICMS. Então, eu vou multiplicar esse valor por 1,25. Né? Vamos lembrar que o imposto ele vai ser acrescido ao valor. Você não vai tirar o imposto do valor, você vai aumentar o valor. Então, você multiplica por 1,25, ou seja, está acrescentando 25% do valor por causa do imposto. Tá? Beleza, gente?
Opa, peraí. Então, se a nossa conta deu grana igual a R$50,62. Dá 625, na verdade, né? Arredondando para 62 centavos. Tá? Isso seria o preço, o quanto a gente gastaria só em função do chuveiro. Tá? Então, vai percebendo algumas questões, né? Por exemplo, a geladeira, eu gosto muito desse tipo de reflexão, porque o Enem gosta dessas coisas. Por exemplo, você sabe que energia é potência vezes tempo. Então, veja, a geladeira, vamos pegar o caso da geladeira. A geladeira é um aparelho onde o ΔT é o limite, é o máximo que tem. Ele funciona 24 horas por dia. Certo? Para que a gente não tenha que vender o carro cada vez que chega a conta de luz, as geladeiras elas têm que ser fabricadas com uma potência pequenininha. Então, o desenvolvimento tecnológico ele tem que produzir aparelhos melhores e que gastem menos. É aí que entra a engenharia. Né? Então, você vê geladeiras enormes, né? Só que sim, não dá para você diminuir muito a potência da geladeira. Né? Então, chega uma hora que ela não funciona, de tão vagabunda que ela fica. Tá? Agora, você tem aparelhos, como, por exemplo, o ar-condicionado. O ar-condicionado ele tem uma potência maior que a geladeira. Maior. Ou seja, você não pode deixar ele muito tempo ligado. Né? O ar-condicionado, o problema é a potência. Então, por exemplo, no ar-condicionado, ele opera com uma potência muito alta. Então, se o problema da geladeira é o tempo, o do ar-condicionado é a potência. Tá? Por isso que a gente fica super cuidadoso com a questão do ar-condicionado, especificamente. Ou então a pessoa vai lá e põe placa solar e pronto, né? Tá? Você vai pôr em placa solar e você resolve esse problema. Tá? Que seria bem fácil de resolver, na verdade, né? Fala. Sobre esse exercício, eu não sei se eu viajei. Não, eu viajei pelo visto, mas assim, é porque como ele deu o valor do ICMS, Uhum. eu pensei que o preço de 3 centavos, né, de 30 centavos, era incluindo o ICMS. Aí eu calculei o valor sem os 25%, entendeu? Ah, entendi. Ah, puta, não sei, cara. É que, assim, qual que é a ideia, né? Se não fosse para incluir os 25%, ele nem daria. Ele falaria, ó, tipo, ó, o Não, imposto. exatamente por isso. É como se você tira desse valor total de 50,62 o valor do ICMS, que daria o valor só Dos do 25 gasto, do. entendeu? Aham, entendi. Entendi. Tá? Assim, eu não sei exatamente o gabarito da questão, tá? Porque eu falei para você, ela é de um livro, mas eu acredito que é para acrescentar mesmo. Tá? Acrescentar, né? Acho que Uhum. sim, é para Acho acrescentar. que pensei demais. Não, é normal. A gente vai procurando pro cabelinho em ovo. Sabe como é que chama isso, né? É a paranoia do vestibular. Você fala, não, peraí. É a pegadinha da pegadinha. Não, é a pegadinha da pegadinha da pegadinha, né? Que chega uma hora que você meio que começa a entrar meio que num loop, né? Relaxa, tá tudo certo. Vamos para 7. Questão número 7. Chuveiro funciona originalmente numa rede elétrica de 220, dissipando potência de 4.400. Olha lá, tá vendo? Então veja, aqui eu consigo observar o seguinte. Bom, antes da gente fazer a questão, vamos falar um pouco de chuveiro. Vamos falar um pouquinho de chuveiro. Ô, gente, a questão do chuveiro é a seguinte. O chuveiro, ele tem as posições lá, né? Posição em... Vamos trabalhar com um chuveiro simples, tá? Um chuveiro que tem duas posições. 3. Tipo frio, que é desligado, verão e inverno. Vamos entender um pouco disso, porque isso é uma coisa que confunde galera. Né? Puta, esse é o chuveiro, aí liga, desliga. Ô, gente, o chuveiro, ele é um resistor acoplado a um outro resistor. Vamos colocar assim, que eu acho que fica mais fácil. Na verdade, não é bem assim, né? O chuveiro é um resistor que pode variar o comprimento. Então, se você aumenta o resistor, o comprimento, a resistência aumenta.
Lembra da formulinha da lei de Ohm? Ó, R igual a ρL sobre A. Então, quando você quer um resistor mais alto, você aumenta o comprimento dele. Quer um resistor menor? Abaixa o comprimento dele, tá? Então, vamos imaginar que você tem um resistor R e R. Tá? Beleza. Vamos pensar o seguinte. O chuveiro vai ser percorrido por uma corrente, não vai? I. Tá. Então, a potência do chuveiro, ela é R vezes I ao quadrado. Certo? Então, a partir dessa observação, considerando que o R é variável, né? Num chuveiro normal, o R é variável. Então, nós temos as seguintes situações. Posição verão. Verão, eu não quero água muito quente. Verão, eu não quero água muito quente. Eu quero água fria. Água bem mais morninha para fria. Então, eu não quero muita energia na água. Então, a potência tem que ser baixa. A potência tem que ser baixa. Para a potência ser baixa, uma das ideias é diminuir a intensidade da corrente. Diminuir o I, que passa no chuveiro. Como é que eu diminuo o I? Aumentando a resistência equivalente. Porque uma coisa que você tem que considerar é o seguinte, o chuveiro está sempre ligado em 220. Não importa se o chuveiro está no verão, se o chuveiro está no inverno, não importa. Ele está ligado em 220. Então, o que você controla é a corrente pela resistência equivalente. Então, o que eu faço? A posição verão, ela é uma posição de resistência equivalente alta. A posição verão, ela impõe uma resistência no chuveiro alta. É como se os dois resistores estivessem ligados. Passa menos corrente. Pronto. Deu para entender? Tá? Posição inverno. No inverno, eu preciso esquentar água. Então, eu quero potência alta. Então, eu tenho que aumentar o I. Que é o mesmo caso da lâmpada, né? Só que no caso da lâmpada, quando você aumenta o I, ela brilha mais. Por isso que o pessoal estava falando agora há pouco no chat, né? Ah, mas e o negócio da lâmpada brilhar mais ou menos? Então, para a lâmpada brilha, o chuveiro esquenta. Mas tecnicamente é a mesma coisa. Tá? Então, você quer um REC baixo aqui. Resistência equivalente baixa. Então, a posição inverno, ela diminui o REC para aumentar a corrente para o chuveiro esquentar mais. Deu para entender, gente? Isso? Bom, agora vamos para a questão. Usei só porque tinha a palavra chuveiro, né? A pessoa já fala isso. Bom, gente, o nosso chuveiro ele está ligado em 220 e nessa situação ele dissipa 4.400. Foi necessário ligar esse chuveiro a uma rede elétrica de tensão 110. Tá, então, o que acontece? Eu tenho um 220 e eu quero ligar no 110. Aí tem um problema. Tem um problema. Se eu ligar o chuveiro que ele foi fabricado para funcionar em 220, se eu ligar ele no 110, ele não vai esquentar direito. Não vai esquentar. Porque ele tem um resistor lá dentro que foi colocado pelo fabricante. E o fabricante colocou o resistor achando que você vai ligar ele no 220. Então, se eu quero ligar ele no 110, eu tenho que trocar a resistência dele. Para manter ele esquentando do mesmo jeito. Eu tenho que trocar a resistência dele. Então, vamos lá. Primeiro, vamos calcular a resistência original. P igual ao quadrado sobre R. Então, R igual a U ao quadrado, que é 220, vezes 220,
sobre 4.400. Cancela os dois zeros, um zero daqui, outro zero daqui. Vai dar 1 por 2, dá 11, né? Vou chamar de R1. R1 é 11. É a resistência do chuveiro funcionando a 220. Tá? Beleza? Tá. Agora é o seguinte. Eu quero manter a potência original. Eu quero manter a potência original. Então, se eu quero manter a potência original, só que eu estou em 110. Qual que deve ser a nova resistência? Olha, a potência, ela não é U ao quadrado sobre R? Então, um jeito de você fazer a questão é simplesmente fazer a conta. Tá? Eu vou fazer de um jeito bem legal, quer ver? Ó? Eu vou dizer assim, ó, a potência na situação 1 tem que ser igual à potência na situação 2. Eu quero que vocês percebam uma coisa. A potência na situação 2. Por que eu vou resolver desse jeito? Porque se o exercício não tiver número, fica mais difícil você tentar fazer só por conta. Então, ó, eu vou escrever assim. U1 ao quadrado sobre R1 igual. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o chuveiro, ele era 220, 4.400. E ele tinha uma resistência R igual a 11. Não é isso? Eu vou trazer o chuveiro para 110. Ou seja, eu vou reduzir a tensão pela metade. Só que eu quero manter a potência constante. Para quem for esperto de matemática aqui, já percebeu o que vai acontecer, né? Então, ó, o 1 ao quadrado sobre R1 igual a U2 ao quadrado sobre R2. Acontece o seguinte. A tensão U1, ela é o dobro da U2, não é? Então, substitui aqui, ó. 2U1 ao quadrado dividido por R1 é igual a... Aliás, 2U2, né? Peraí, eu coloquei errado aqui. No lugar do U1, eu vou colocar 2U2. Aqui, perdão. Então, ó, no lugar do 1, eu pus 2U2. Isso aqui vai ser igual a U2 ao quadrado sobre R2. Continuando aqui embaixo. Vai ficar assim. 4U1 ao quadrado sobre R1 igual a... 4U2. Eu estou com 1 na cabeça. Perdão. 4U2 ao quadrado sobre R1 igual a U2 ao quadrado sobre R2. Então, o que a gente já esperava, né? Ó, ele diminuiu a tensão. Tá aqui para cá. Ó. Ele dividiu a tensão por 2. Certo? Daqui para cá. Dividiu a tensão por 2. Tá? Se ele dividiu a tensão por 2, significa que eu vou ter que diminuir a resistência 4 vezes. Ó. Então vai ficar assim. U1 sobre U2 ao quadrado. Tudo ao quadrado. Ó. É igual a R1 sobre R2. Aqui, peraí.
Viajei. Eu mesmo comi meu próprio raciocínio. Eu cancelo esses U's, né? Aqui, ó. Tá? E aí fica R2 sobre R1 igual a 1 sobre 4. Aqui, ó. Deixa eu dar um zoom nessa parte aqui, ó. Aqui, ó. Eu cancelei os U's, passei esse R2 para cima, esse aqui, ó. Eu passei ele para cima e passei o 4 para baixo. Então ficou R2 sobre R1 igual a 1 sobre 4. Aqui. Tá? Pode tirar aqui. Deixa eu só fazer a conta. Ele quer o valor da nova resistência, né? Então ele quer o R2. Então R2 é R1 sobre 4. R2 é igual a 11 por 4. Tá? 2,75. Tá? Deixa eu contar uma coisa para vocês. Vocês conseguiriam fazer essa questão quase que de cabeça. Quase que de cabeça. Como que você deveria pensar? Você deve pensar o seguinte, ó. A potência é U² sobre R, não é? Pensa que a potência tem que ser constante. Então, se você multiplicar o U, você tem que multiplicar o R. O que ele fez, na verdade? No primeiro caso, a potência aqui era o dobro. Ó. Era o dobro. Então, se a potência era o dobro do segundo caso, quando você eleva isso aqui ao quadrado, ó, esse 2 vira 4. Então, para você manter a potência constante, a resistência tem que ser 4 vezes maior. Essa resistência aqui, ó, ela tem que ser 4 vezes maior que a anterior, que a outra. Justamente para você conseguir dissipar a mesma potência. Tá? Beleza? Ficou amontoado, né? Ficou feio o item B. Ficou meio rabisqueira. Perguntas. A gente vai para a última questão, tá? Questão número 8. Questão de potência, né? Dessa primeira leva de questões. Aí depois, na próxima aula, a gente entra com as questões de gerador propriamente. Tá? Para calcular, para usar as equações, potência também. Tá? Então vamos para a questão número 8. 8. A questão número 8, ela tem, o item B dela é o spoiler da próxima aula de termologia. A gente vai trabalhar com isso na aula de termologia, na próxima aula. A gente já, na aula anterior de termologia, a gente já definiu o calor específico. A gente já trabalhou calor específico, calor latente, tá? Então aqui a gente vai usar um pouquinho disso. Ele fala assim, um forno elétrico funciona com uma corrente elétrica de 5 amperes ligado a uma rede de 127. Tá. Então, eu vou anotar aqui. Ó, atendendo a pedidos, já foi sugerido um arredondamento. Vamos colocar o U 125 volts? O que vocês acham da ideia? Principalmente considerando que é o último exercício da aula, né? Então, tira esse 127 aqui, ó. E põe 125, tá? Para ficar mais fácil de fazer conta. E a corrente que passa no resistor é I igual a 5. Então, ó, gente, tenta imaginar o seguinte. Você tem um resistor. Aqui. Tá? O resistor ele está alimentado por 125 volts. E a corrente que passa nele ali é 5 amps. 5 ampere. 5 coulombs por segundo, né? Aí ele fala o seguinte. Se esse forno for utilizado para aquecer 100 gramas de água, então agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar aqui uma panela. E vou colocar ali dentro aguinha.
100 gramas de água. Essa água, ela está a 20 graus Celsius. Então, o θ zero dela, a temperatura, né, inicial, é 20 graus. Quanto tempo... ele quer levar a água até fervura. Então, eu quero levar a água para 100 graus. Que é onde ela começa a ferver. Quanto tempo deve ser necessário para que o aquecimento se processe? É uma questão bem clássica, viu? Tá? Então, eu tenho que calcular a potência e depois calcular o tempo que demora para o negócio esquentar. Tá bom? Veja que ele fala de uma situação ideal, né, na questão. Considere a transformação integral de energia elétrica em térmica. Tá bom? Tá bom, item A. P igual a vezes I. Então, P igual a 125 vezes 5. Dá 625 watts, né? Confere aí para minha conta. Tá bom. Agora, o que eu também sei no item B? Que toda a energia elétrica virou calor. O rendimento foi de 100%. Tudo bem? Beleza? Tá. Agora eu vou pensar o seguinte. A potência é a energia do forno, é a energia elétrica dividido pelo tempo. Aqui veja que eu não vou usar o I. Eu vou trabalhar com a definição de potência. Porque isso aqui pode ser trocado por calor, ó. Se toda a energia virou calor, então eu posso escrever que a potência é o calor recebido por tempo. Potência térmica, né? Então a potência elétrica, ela virou potência térmica. Beleza? Então, continuando. Deixa eu colocar mais para cá. Então, continuando. Potência igual a M C delta θ dividido pelo tempo. Como ele quer o tempo, eu vou isolar o tempo. Delta T igual a MC delta θ dividido pela potência. Agora é substituir os valores. Aqui tem que tomar cuidado com as unidades, tá, gente? Vamos lá. O delta T é igual a... Primeira unidade que você tem que olhar, ela que vai mandar em muita coisa. É a unidade deste queridão aqui, ó. Caloria grama grau Celsius. Tá? Então, ó, se você quiser usar tá vendo aqui, ó? Se você quiser usar caloria, nós teremos um problema. Porque a minha potência, ela está em watt. Eu vou usar a potência aqui, ó. Tá vendo? Se a potência está em watt, eu preciso que a energia, ou qualquer coisa que tenha energia, esteja em joule. Então, ó, como uma caloria vale 4 joules, eu vou escrever no valor do C 4 joules por grama grau Celsius. Então vai ficar assim, ó. A massa de água que você quer esquentar são 100 gramas. Então aqui tem um grama do lado, né? Vezes. O calor específico, eu vou colocar 4 joules por grama grau Celsius. Então, eu vou botar 4.
para ficar no sistema internacional. Variação de temperatura em graus Celsius, 80. 80. Dividido pela potência. É isso, né? É. 625. Então vai ficar 32.000. 8 vezes 4, 32, né? 3 zeros ali. 625. Então fica 32.000 dividido por 625. Dá 51,2 segundos. Segundos. Tá? 51 segundos e 20 décimos. Tá? Aqui o tempo está saindo em segundo mesmo, tá? Porque a potência é joule por segundo. Então o tempo vai sair mesmo em segundo. Fechou? Tudo bem, gente. Então aqui fechou o item B, né? O item A já tinha fechado 625 watts também. Tá. Vocês querem fazer alguma perguntinha? Rapaz, isso foi a primeira parte da lista, né? A segunda parte tem mais, acho que uns 20 exercícios já da parte de geradores, tá? Que vai ser o nosso último encontro, na verdade, de eletrodinâmica, né? A próxima vez que nós nos encontrarmos para discutir eletrodinâmica, a gente vai trabalhar com o fechamento das questões de geradores, tá bom, gente? Tranquilo?